Então vamos lá. Boa noite a todos, né? Estamos de volta em mais uma live do nosso projeto aqui, o que exercício tem a ver com isso. Nós somos aqui da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri. Esse é um projeto de extensão e que a gente, né, compartilha conhecimento sobre exercício físico. Nós estamos no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook. E a ideia, né, como você já sabe, é conversar um pouco mais. Oi? Spotify, né? Tá me escutando bem aí? Tá legal, tá legal. Eu estou escutando legal. O pessoal pode dar um feedback para nós aí. E então a ideia é, né, conversar sobre exercício físico, diversos temas, né, sempre de uma forma mais descontraída, mas sempre trabalhando na perspectiva científica, trazendo artigos, pesquisas, trabalhos que abordam esse universo, tá? Então, quem quiser fazer alguma pergunta aí, né, fazer alguma sugestão, entrar na conversa aqui, seja bem-vindo. Essa live vai ficar gravada, né, depois a gente vai disponibilizar isso também como em formato de podcast lá no Spotify. Então, quem não puder assistir hoje, depois todas as nossas lives são disponíveis no formato de podcast. É isso aí, Fabrício. Seja Isso bem-vindo. aí, bem-vindo também, né? Bem-vindo a todos aí que estiverem aí. Como o Fernando já colocou aí, não deixem, né, de perguntar. Hoje o tema ele é muito importante, principalmente para quem lida com a academia. E aí, quando a gente fala quem lida com a academia, a gente está dizendo de tanto quem pratica exercício em academia, como principalmente o profissional de educação física que está dentro da academia. Porque o tema nosso de hoje é segurança, né? Segurança nas academias. Então, a ideia nossa aqui vai ser discutir um pouquinho os pontos mais importantes, pensando no profissional de educação física, né? Quais são os pontos que o profissional de educação física, e por que não também o praticante de exercício físico, né? Deve se atentar antes de iniciar um programa de exercícios físicos numa academia, como também, uma vez lá na academia, quais os cuidados precisam ser tomados para, pelo menos, tentar prevenir alguns acidentes, né? Lesões e até morte. Então, o que dá para fazer para prevenir? Né? Essa é a ideia central do nosso bate-papo aqui de hoje. Não é isso, Fernando? Porque até então, assim, todas as nossas lives, todo o nosso conteúdo é no sentido assim, de mostrar o lado, vamos dizer assim, positivo do exercício físico. Então, tem esse lado que a ciência mostra, os efeitos positivos, né, o impacto disso na saúde das pessoas. Mas a gente tem que alertar também que, né, tem que ter esse cuidado, tem o risco. Né? Todo exercício físico tem seu risco. O que a gente vai conversar aqui é no sentido de tentar, assim, como que a gente minimiza esses riscos. Né? Os riscos são mínimos. Antes de colocar na balança o risco e o benefício é muito maior. A gente não pode também falar que não existe algum risco em relação ao exercício físico, tá? Então a gente, na verdade, a gente tem que falar por que a gente começou com esse tema, né? A gente estava Exatamente. vendo, a gente sempre parte de algumas notícias que estão na mídia e o que a gente chamou a atenção, né, que foi muito discutido aí recentemente, foi a notícia lá do México, né, Fabrício? Do que uma mulher morreu, né, esmagada, né, vamos dizer assim, quando ela estava fazendo um treinamento de força, tá, numa máquina, e aí despertou para a gente, né, a gente só fala bem do exercício, tá? Vamos falar vamos fazer uma live para discutir sobre Lado negro, né? esses riscos, né, e como que minimizar isso, né? Porque isso pode acontecer, né, nas academias aí, e são coisas muito evitáveis. Tem coisa que não é evitável, né? E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente interpreta uma notícia de, por exemplo, alguém que morre na academia. Por quê?
Vocês já pararam para pensar? Todo dia morre gente, né? Todo dia. E que talvez por coincidência a pessoa morreu e estava na academia. O problema é que quando uma pessoa morre na academia, automaticamente a gente já associa o exercício com aquela morte. Pode ter a ver? Pode. Pode ser que o exercício físico desencadeou ali algum processo de morte súbita, por exemplo. Entretanto, a gente não pode descartar a possibilidade de que a pessoa estava na academia, infelizmente naquele dia que ele teve aquele mal súbito. Né? Então, eu acho muito interessante a gente falar isso, né? E se a gente for pegar na atualidade, isso aconteceu aqui no Brasil na pandemia, né? Acho que a gente até já comentou esse caso aqui, não sei por que nós comentamos, mas o menino que morreu lá no interior de São Paulo depois de tomar a vacina, foi mais do que comprovado que foi uma mera coincidência. Ele teve um problema cardíaco, uma arritmia grave, que em nada teve a ver com a vacina que ele tomou. Isso já está mais do que comprovado. Entretanto, vamos pensar, quantas milhões de pessoas estão tomando vacina? E, estatisticamente, alguém vai morrer no dia que tomou a vacina. Entendeu? E isso pode acontecer na academia também. Tá? Mas isso significa que não dá para evitar? Não. Dá para evitar. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. E foi, como o Fernando disse, essa história dessa menina que morreu, né, na Cidade do México, inclusive, né, não é necessário nem ver o vídeo, porque eu vi porque assim, eu não costumo gostar de ver esses vídeos. Mas como, né, a gente é da área, não teve jeito, né? Eu quis ver para a gente justamente, inclusive, ver o que aconteceu, onde que estava a falha, né? Infelizmente, essa mãe, né, morreu em frente à filha. Né? Então, assim, tinha a câmera de segurança lá que pegava e a filha estava lá. Né? A filha estava lá na hora que a menina tentou levantar a mão. Nós vamos chegar na história dessa menina do Novo México. Tá? A gente separou algumas outras notícias aqui, né, Fernando? Também recentes de morte em academia. Né? Nós separamos aqui, por exemplo, uma notícia de uma mulher no dia 24 de fevereiro, tá? No último dia 24 de fevereiro, eu abri aqui para falar para vocês qual foi essa notícia, né? Foi do G1. E a mulher morreu após passar mal dentro da academia em Salvador. Tá? Então, esse caso aconteceu agora, no último dia 23 de fevereiro. E, assim, até aqui não existe, pelo menos até aquela data e até onde a gente pesquisou, não tinha ainda nenhuma causa estabelecida do porquê que a moça morreu. Né? Então, assim, a gente buscou essas informações justamente para trazer para cá essa pergunta e essa discussão de até que ponto nós conseguimos prevenir e de que forma temos que fazer essa prevenção. E a primeira... Tem mais uma notícia, né, que é lá no Rio de Janeiro, acho que foi semana passada, foi dia 11, de um policial, né, que é um militar, né, que ele estava fazendo teste físico e também teve um problema mal súbito e veio a falecer, tá? Assim, isso tem acontecido muito. Né? Eu não sei se está mais visível, se sempre aconteceu, ou se tem um número maior de pessoas se exercitando e isso vai aumentar também. Mas isso tem acontecido. A gente vê muito isso. Né? Eu comecei a colecionar essas notícias, assim, então, quase todo mês a gente tem um exemplo. Né? Ou numa aula de educação física, ou na academia. Né? Aí agora tem que separar. Né? Acho que são duas questões bem diferentes. Né? Uma são esses acidentes, vamos dizer assim, né? Por exemplo, esse caso, né, que ela deixou a barra cair, isso é uma coisa, né, que está envolvido questão de segurança. A outra coisa é
mal súbito relacionado com questões cardiovasculares, e aí a gente não sabe se é causa do exercício ou se realmente isso iria acontecer, como pode acontecer em qualquer lugar. Tá? Então, Exatamente. Fernando, essa notícia do carioca que morreu no dia 11, tá? Ele morreu após realizar uma bateria de testes, tá? No Exército. isso. 18 anos, né? Eu tô vendo aqui, né, as notícias. Infelizmente a gente não consegue compartilhar, pelo menos assim, até agora não, né? A gente não conseguiu, mas assim, você vê que aparentemente é uma pessoa, né, não tem obesidade, nada, 18 anos, mas tem um detalhe muito importante que a família cita aqui na reportagem, que ele tem uma doença congênita no coração, Uhum. né? E aliado aos testes exaustivos do Exército. O Fernando estava comentando um pouquinho antes aqui, né, Fernando? Antes de entrar, o Fernando estava comentando dessa questão dos testes, né, no Exército, que às vezes são muito intensos. E aí você imagina isso numa pessoa que tem um problema congênito que às vezes nem foi detectado. No caso aqui, ok, foi detectado. Mas assim, é porque a família informou. E quanta gente que morre sem saber se tinha Uhum. problema cardíaco, né? Porque os exames, por mais obviamente o exército, né, tem toda uma triagem, eles fazem ecocardiograma, o eletrocardiograma completo, né, uma avaliação médica realmente muito boa, teste de esforço. Entretanto, a gente já teve publicações, inclusive do Colégio Americano de Medicina Esportiva, dizendo que esses testes nem sempre são capazes de diagnosticar um problema congênito. Porque, às Uhum. vezes, naquele determinado dia que o cara foi lá fazer um teste de esforço, ele não apresenta, por exemplo, nada, arritmia, nada. Entretanto, se ele fosse em outro dia, talvez ele apresentaria uma arritmia. Aham. Mas é Aham. claro, existe um percentual, vamos dizer assim, né, grande de pessoas que conseguem ser diagnosticadas através de uma avaliação médica completa. Não é isso? Exatamente. Então, assim, o que a gente tem que pensar aqui, né, cada caso é um caso, né? E a gente, enquanto profissional que vai atuar, ter uma estratégia, né, ter uma conduta para minimizar esses riscos. Os riscos são mínimos, né? E aí, se você adota o que a gente está chamando aqui de estratificação, né, essa identificação desses fatores de risco, identificação, né, desse perfil, então, a importância da avaliação física, né, uma avaliação física bem feita, uma anamnese bem feita, uma estratificação do risco desse indivíduo, isso vai, o que já era muito pouco esse risco, ele vai diminuir enormemente, tá? Então, a nossa conversa aqui é muito isso, né? Alertar que tem um problema, né? E trazer uma proposta, a gente vai discutir um pouquinho mais, né, Fabrício? Falar um pouquinho sobre essa proposta do Colégio Americano, para a gente diminuir esse risco, né? Exatamente. Porque assim, pessoal, entendam uma coisa. É, estratificar o risco para a prática de atividade física é importante. E a gente hoje já sabe que isso não necessariamente precisa ser feito pelo médico, né? Lá em 1998, 99, Fernando vai me corrigir se eu estiver errado, a Danusa, né, ela escreveu um artigo, né? Eu não lembro o título, Coração do, é uma coisa assim, né, Fernando? É do professor Luiz Oswaldo, do LOR. A Danusa tá lá junto, né, na Tá, tá, publicação. tá. É muito legal que isso foi escrito lá em 1998, baseado, né, em todas as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva, mas resumidamente, lá em 1998 ou 99, não lembro qual que é a data exata, já se falava, a ciência já falava o seguinte, falou assim, olha, não precisa todo mundo passar pelo médico antes de iniciar o programa de exercícios físicos. Porque
primeiro, o risco ele é relativamente baixo, e segundo, e o mais importante, se você obriga todas as pessoas a fazer exame médico antes de entrar na academia, primeiro, não teríamos médicos suficientes para atender toda essa população, e segundo, você está criando uma barreira enorme para o indivíduo iniciar um programa de exercício físico, de tal forma que essa barreira, ela pode, inclusive, tornar mais perigoso ou aumentar o risco dessa pessoa morrer. Não sei se vocês entendem. Se ela é obrigada a ir no médico, mas enfrenta isso como uma barreira, né? Às vezes até por não conseguir, muita gente não tem plano de saúde, verdade? Precisa do SUS, enfim. Aquilo ali, a pessoa já não é muito adepta à atividade física. Você bota essa barreira para essa pessoa, ela poderia estar praticando atividade física, mas por causa dessa barreira, mais tarde ela morre por causa do sedentarismo dela. Entende? Então, isso é muito importante. Agora, isso até hoje gera um pouco de polêmica, né? A gente não pode vedar os olhos para isso, porque existe algumas legislações que a gente vai comentar, né, um pouquinho também hoje, sobre a obrigatoriedade ou não do exame médico. E aí a gente vai falar que isso depende muito da cidade que a gente está falando. Tá? Agora, antes de falar dessa questão de legislação, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre como fazer essa estratificação. E aí, eu acho que vale a pena a gente conversar, começar com uma lógica, que é a seguinte. Quantas academias fazem estratificação de risco? Se alguém tiver aí, né, que trabalha em academia, pode manifestar, inclusive. Né? Não, aqui a gente faz. O que usa para fazer essa estratificação de risco? Como faz, né? Como faz? Como aplica? E talvez uma das coisas mais importantes. Como que as informações lá da estratificação de risco com o avaliador físico, né, que a pessoa passa, como que essas informações chegam até o instrutor que vai fazer a sua ficha? Porque, perceba o seguinte, não adianta nada fazer uma estratificação legal, não existe uma conversa entre o avaliador físico e o instrutor, então o sujeito, sei lá, ele é hipertenso, toma beta-bloqueador, não deixa o batimento cardíaco aumentar, né? Obviamente, o instrutor que está lá, você vai para a esteira agora. Obviamente, esse sujeito ele não pode ser acompanhado pela frequência cardíaca. Mas essa informação chegou até o instrutor? Será que a informação... Vocês entendem? Assim, a estratificação ela foi bem feita. Conseguiu pegou todos os fatores de risco, anotou a medicação, mas e se isso também não chegar na ficha de avaliação, na ficha de prescrição do exercício, bobagem fazer estratificação de risco. E tem outra coisa ainda polêmica. Se a gente pensar na academia, dizer para o seu cliente, assim, olha, você não pode iniciar o programa de exercício físico porque você tem um número de fatores de risco grande para iniciar sem passar pelo exame médico, isso significa o quê? Isso significa que é menos um cliente. E aí o profissional de educação física ele pode inclusive gerar um mal-estar entre ele e o dono da academia. Né? Porque isso é muito importante. Só que assim, se está fazendo a estratificação de risco e não seguir o que tem que ser feito, não precisa nem fazer. Né, Fernando? Mas muitas vezes acontece isso, né? A avaliação física ela vai para um arquivo, vai para uma gaveta, né? E não existe esse diálogo aí, né? Não existe esse acompanhamento que é fundamental, porque o grande sentido de você fazer a avaliação é justamente, né, para identificar onde o indivíduo está
e qual que vai ser a progressão dele, né? Então, se não houver esse diálogo, não tem sentido, tá? Eu brinco com os alunos, Fernando, que uma avaliação física, vamos supor, se a pessoa vai fazer avaliação física, uma avaliação física de 40 minutos. Para mim, 30 minutos tinha que ser anamnese. 10 minutos, medidas, percentual de gordura, né? Acho que é legal, claro, fazer essas coisas, porque a anamnese é ela que vai garantir a segurança, pelo menos o mínimo de segurança que aquela pessoa tenha para fazer o exercício físico. Porque assim, pessoal, nós vamos, né? Eu estava conversando um pouquinho com o Fernando aqui antes, de como disponibilizar essas informações, de como fazer estratificação de risco. Aí o Fernando já deu a ideia aqui da gente fazer um post com a referência. E nesse post que a gente vai colocar com a referência, é a atualização mais recente do Colégio Americano de Medicina Esportiva, de 2019, de como que se deve fazer uma estratificação de risco. Porque o que acontecia, pessoal? Antigamente, a estratificação funcionava assim. Você coletava lá o número de fatores de risco, tá? Para não ficar vago, né? Vou dar alguns exemplos aqui. É hipertenso? Sim ou não? Toma medicação? Sim ou não? Apresentou dor no peito no último mês? É o parquet, né? O famoso parquet. E o fator de risco coronariano, que muitos de vocês que são educadores físicos, né? E que já formaram, estão fazendo a universidade, já ouviram falar desses questionários, tá? São questionários simples. E antigamente, esses questionários, ele era de sim ou não. Pode? Não pode. E aí, o que o Colégio Americano de Medicina, ele investigou, obviamente, com evidência, tá? Científica. Para eles fazerem esse consenso agora de 2019, foram anos para mostrar que, muitas vezes, a pessoa tem um fator de risco, mas aquele fator de risco que foi diagnosticado ali na anamnese, ele não é suficiente para que ele não possa iniciar o programa de exercício antes de ir no médico. Então, qual que é a lógica dessa nova estratificação de risco? Ok, existem aqueles fatores de risco que, obrigatoriamente, antes de entrar no programa de exercício físico, a pessoa vai ter que passar pelo médico, mas existem alguns fatores de risco que não vão impedir ela de iniciar o programa de exercício físico, mas dependendo do fator de risco que ela tenha, é possível indicar para ela qual tipo de exercício ela pode fazer. Fala assim, olha, você é hipertensa, hipertensa estágio 1, né, pressão arterial, vamos lá, 14/9 ou 140/90, não tem mais nenhum outro fator de risco. Ok, para você o caminho é esse daqui, ó. O que o Colégio Americano mostra nesse fluxograma é isso. O caminho seu você está liberado para fazer atividade física sem precisar ir no médico, mas vai evitar exercício em altíssima intensidade. Entenderam? Tem nada. Ô Fabrício, as pessoas têm que entender que, sim, ter os fatores de risco, né? O risco vai ter. Pode ter o fator de risco. Não é só pessoa saudável, totalmente saudável, que vai fazer exercício, não teria sentido, né? Entender Exatamente. Qual que é o procedimento, qual exercício que a pessoa pode fazer ou não, qual que é a intensidade, se vai ser preciso procurar um médico, né? Se vai ser necessário manter um diálogo com o médico, é individualizado. Cada caso é um caso. Então, essa estratificação que o Fabrício está falando, ela ajuda, né, a gente, vamos dizer assim, classificar essa pessoa e tomar uma decisão. Vai nos ajudar a tomar uma decisão do que fazer. Qual que é o exercício mais adequado, qual que é a intensidade, qual que é o horário mais adequado, que tipo de exercício pode fazer ou não pode fazer, né? Então, não vejam isso aqui como um alerta, não pode fazer exercício. Não, é o contrário. Deve fazer. Mas qual que seria vamos dizer assim, o mais indicado para aquela pessoa?
E É, aí vai uma pergunta, né, Fernando, para quem faz educação física. Será que vocês se preocupam mais em aprender exatamente a espessura do compasso para medir a dobra cutânea ou de fazer uma boa anamnese, né? uhum, é, É importante, porque assim, eu sei, é legal fazer dobras cutâneas, né, para ver o percentual de gordura, a pessoa tá ali, ela quer resultado, né? Mas qual é o volume de informação e de investimento que o aluno faz para entender e aplicar uma boa anamnese, né? Eu lembro que quando eu tinha academia, eu já fui dono de academia, eu lembro que essa parte da avaliação física era principalmente a anamnese, era uma coisa que eu sempre fui muito chato para essa questão da anamnese. E vocês querem verem uma forma que eu resolvi para que, uma vez o sujeito saindo da avaliação física, não corresse o risco de o instrutor, quando fizesse a ficha desse indivíduo, não ter a informação da anamnese? Como que eu resolvi isso? Eu criei um campo na ficha de todos os participantes, né? Onde está escrito lá, observações da avaliação física. E aí o avaliador físico precisava colocar lá, não, fulano é, sei lá, diabético, toma insulina e NPH todo dia às 8 da manhã. Ah, que bom saber disso, né? Porque, por exemplo, né, se eu tenho essa informação quando eu estou fazendo a ficha, ok, a dona Maria, ela toma insulina NPH 8 da manhã todo dia e ela treina, sei lá, meio-dia. Opa, meio-dia talvez seja o horário, 4 horas depois que ela tomou, tô chutando, tá, gente? Só para vocês entenderem. Eu não lembro qual que é o pico, né, da ação da NPH, não. Mas, assim, meio-dia seria o momento em que a insulina que ela toma de manhã é o momento que ela está mais agindo. Ou seja, é o momento que ela tem mais chance de ter hipoglicemia. E o exercício, de uma certa forma, como ele aumenta muito, né, o consumo celular de glicose, ele pode acabar potencializando uma hipoglicemia em diabéticos que fazem exercício justamente no horário em que a insulina que ela tomou está agindo de forma mais intensa. Poxa, essa informação é importantíssima, uhum. verdade? E eu tenho que fazer isso chegar na mão do instrutor. O que a gente está falando aqui, né, que existe um modelo, né, a gente vai até disponibilizar isso, né, Fabrício? A gente vai tentar fazer Sim, um post para apresentar essa proposta, né? É uma proposta de estratificação, tá? Mas é importante que tenha qualquer tipo que a academia tenha, vamos dizer assim, uma proposta, pode não ser essa. Ah, não, claro, claro. tem que ter alguma coisa, não pode, quer ver uma coisa que me preocupa muito? Aula experimental, né? Aula experimental. Ah, o cara passa na porta da academia e aí, vocês têm aí hidroginástica. Ah, vem fazer uma aula experimental. Né? Eu tô colocando uma situação aqui, uma academia que não tem nenhuma anamnese, nenhuma preocupação, nenhuma avaliação, nada, é como se a pessoa estivesse fazendo aula experimental o tempo todo. Né? Você não sabe quem está ali. Você tem que conhecer. Então, o que eu posso deixar assim para quem, né, os proprietários de academias, os profissionais, tem que ter um mínimo. Ah, não, eu só tenho uma folha de papel, eu só posso fazer o parquet. Não, então faz o parquet. Você já vai salvar a vida, né? Então, assim, existem níveis. Eu sei que tem a questão do tempo, a questão do custo. Tem muita gente que não valoriza isso. Tem cliente que não valoriza isso. Então, mas a gente tem que ter a responsabilidade de ter um mínimo. Alguma coisa tem que ter. Porque senão, né, a gente está aí o tempo todo correndo risco sem precisar. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é disponibilizar para vocês que vocês que seguem o canal aí, o link para essa proposta do Colégio Americano de como fazer essa estratificação que a gente considera, né, uma referência científica para nós, né, nisso aí. Tá? Exatamente. E o Fernando,
ele tocou num ponto aí interessante, porque é o seguinte, ele falou assim, às vezes a academia não valoriza uma estratificação de risco e nem o próprio cliente. Entretanto, ainda bem, a gente vive em momentos muito diferentes de... Bom, não vou longe, não. 15 anos atrás. Que é a questão do acesso à informação, né? Que, assim... E o que que acontece? As pessoas que vão lá para a academia sua, elas têm muita informação já. Elas sabem, de uma certa forma, algumas coisas sobre risco, né? Sobre o que que ela não deveria fazer, de exercício físico. E aí, o que que acontece, gente? Vocês imaginam esse exemplo que eu dei. Estou falando esse exemplo, mas pode ser exemplo muito mais simples, tá? De um instrutor conversar com o cliente, por exemplo, sobre a insulina que ela está tomando. Olha, eu vi aqui na sua ficha que você toma insulina, como é que está esse controle? Vocês acham que essa pessoa ela vai mudar para uma outra academia que não tem esse cuidado, sendo que ela já percebeu que essa academia tem esse cuidado com a pessoa? Não vai. E ela paga mais caro por isso, né? Porque as pessoas hoje, elas obviamente elas querem resultados estéticos, mas uma academia que mostra que está preocupada com a segurança dela durante o exercício, vocês não tenham dúvida que é um diferencial, né? Não deveria ser nem diferencial, né? Deveria ser obrigatório. Mas, infelizmente, ainda é diferencial. O Fabrício, o Duane tá comentando aí, ó, que é uma estratégia de marketing que algumas academias utilizam. Por exemplo, no sábado você pode levar um amigo para treinar com você, né? Então, é um cara que de repente tem que tomar um remédio para pressão, né, para hipertensão, e naquele dia não tomou. Oh, esse cara tem um problema, uma lesão de joelho, e ninguém sabe de nada. Né? Entra numa sala de spinning, né? Entra numa sala de spinning. Eu faço aula de spinning, de bike, e eu vejo, cara. Tem pessoas que, né, você vê que a pessoa está no limite o tempo todo. Aí tem empolgação, tem a luz, né? Aí que o profissional tem que ter o controle dessa situação, tá? Então, assim, tem estratégia? Tem. Tem ferramenta? Tem. Quem vai nos ajudar a isso é a ciência, né? Então, existem propostas para fazer isso. O mínimo tem que ter, tá? O mínimo tem que ter. Agora, Fabrício, eu acho que uma coisa que a gente tem que discutir, que eu defendo muito, tudo bem, né? Você tem que fazer avaliação, mas acho que é de um modo geral, no Brasil, né? A gente precisa cuidar mais da saúde. As pessoas têm que mais ter uma responsabilidade pela própria saúde. É o que eu vejo que não acontece. A gente não aprende isso na escola. A educação física não ensina isso. O que eu chamo isso? As pessoas terem cuidado com a sua saúde. Então, a gente vê isso, muitas vezes a gente chega aluno na universidade, esse aluno ele nunca foi ao médico. Ele não sabe nada da saúde dele. Eu converso com os alunos, eu não sei. Porque na disciplina de avaliação física eu faço. Eu aplico os questionários, eu faço a estratificação deles. Eles não sabem responder. Eu nunca fiz um teste de glicose, eu nunca fui no cardiologista. Então, assim, a gente não cuida da nossa saúde. Eu acho que a gente precisa trabalhar esse conceito de responsabilidade pessoal, né, pela minha saúde, cuidar mais de mim. Então, Dá mais o cara que não de educação física, né? Se ele não tem esse cuidado da própria saúde, vai preocupar em fazer estratificação de risco dos outros? Não vai. E aí, o que acontece? A pessoa tem um problema congênito, né? Tem um histórico na família, e ela nunca vai saber isso. Às vezes acontece esses incidentes durante o exercício, durante um teste, né, durante o treinamento, é porque não tem conhecimento nenhum. Então, a academia tem uma responsabilidade? Tem. O profissional tem uma responsabilidade? Tem. Mas eu não estou querendo transferir essa responsabilidade, né? Mas eu acho que tem que trabalhar mais esse conceito da pessoa se responsabilizar pela sua saúde. Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui, né,
nessa conversa. Exatamente, exatamente. Ô, Fernando, vamos passar para um outro ponto aqui. Esse é mais polêmico. O ponto aqui que eu queria discutir um pouquinho com você é: a academia, ela é obrigada a fazer estratificação de risco? Porque esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante, né? Você vai numa academia que faz, você vai em outra que não faz. Não é isso? E aí? Tem fiscalização em relação a isso? Tem legislação sobre isso? E aí, né, Belo Horizonte recentemente tinha uma legislação, né? Acho que você ia comentar, né? Isso. O que que acontece? Eu cheguei até a enviar fazer um contato com a ouvidoria do Conselho Federal de Educação Física. Por quê? Em Belo Horizonte, 2012, né, eu busquei essas informações, 2012, tinha uma legislação municipal que obrigava as academias a exigir exame médico. 2012, não tem muito tempo. 2018, essa lei foi substituída. Tá? Eu até anotei aqui, ó, 2018, a lei, na verdade, que foi substituída foi a 10.444. Mas essa lei de 2018, ela desobriga, okay? Ela desobriga a academia a fazer o exame médico e obriga a fazer estratificação de risco. Tanto é verdade que se você vai lá na página da legislação, o anexo dessa legislação é o parquet. Só o parquet. Só o parquet. Só o parquet. Melhor que nada, né? Melhor que nada. Que é o mínimo. E aí, o que que me chamou a atenção em relação a isso? Cada cidade, tem cidade que nem tem essa legislação. Eu não sei se Diamantina, por exemplo, tem a legislação dessa. Não sei. E aí, eu questionei, né, a ouvidoria do Conselho Federal de Educação Física e eles me responderam. Eles disseram que, de fato, não tem nenhuma lei federal, tá, que regulamente isso. E que a gente tem que seguir a legislação que tiver vigente, ou na cidade, ou no estado. Tá? Então, assim, a coisa ainda não é muito clara, né? Talvez em Belo Horizonte essa clareza já exista com essa legislação. Pelo que eu pesquisei, é a vigente. Pode ser que tenha alguma nova, mas pelo que eu pesquisei, a vigente é essa de 2018. Tá? Que as academias são obrigadas a fazer estratificação de risco. Mas essa não é a realidade, né? Não é. Não é mesmo. Tem lugares que o cara chega lá, passa na porta, se inscreve e vai embora, cara. Então, assim, é um alerta. Eu lembro quando eu comecei a jogar tênis. Né? Eu cheguei na academia, vocês têm horário de tênis? Entra aqui, segunda e quarta, seu horário é de 19 às 20 horas. Joguei lá vários anos, nunca me perguntaram da minha saúde. Nunca. Então, assim, e olha que é uma atividade esportiva, né? Uma atividade que normalmente você tem um desempenho maior, né? Um esforço maior. Imagina. Então, esse é um problema, né? Então, assim, e aí? Vocês estão seguindo legislação de onde? Quem está na academia? Né? Tem legislação na sua cidade? Isso é uma coisa importante. Eu acho um avanço, né? Pelo menos lá em Belo Horizonte, já ter uma legislação que obrigue a estratificação de risco. Agora, eu acho que é importante a gente frisar de novo é que a estratificação de risco, ela garante que não vai acontecer uma intercorrência, uma morte súbita durante o treino, né? Não, ela não garante. Mas minimamente você tem uma segurança. E assim, pessoal, entenda o seguinte: se alguém morre na academia que você trabalha e, vamos supor, você tem uma estratificação, um parquet, e ela assinou, porque em BH
essa legislação de BH, inclusive, ela responsabiliza o cliente, o usuário. Ela responsabiliza o usuário que deu as informações. Então, tomara que isso nunca aconteça com quem está aí, mas se alguém morre na sua mão na academia, você ter um questionário validado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, que ela testava não apresentar problema, isso pode sim ser uma ferramenta que vai te ajudar, inclusive, juridicamente. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Não custa fazer. E fica um alerta, assim, para os clientes, né? As pessoas que vão treinar. Então, nem sempre... A gente está falando aqui para o profissional de educação física. Então, se você vai se matricular numa academia, numa escola de esporte, né? Procura saber. Qual que é o procedimento deles lá? Qual que é a estratégia que eles têm para fazer essa certificação? Isso é fundamental. Você não precisa passar esse risco, né? Se submeter a esse tipo de risco. Então, e aí pode virar um marketing positivo para a academia também, né? Eu me preocupo com a saúde, a sua saúde. Tá? Porque assim, a ideia de academia mudou muito, né? Antigamente era aquela coisa, né, de ficar forte e tal. Então, hoje em dia, mudou totalmente, né? Então, o conceito hoje é muito mais amplo em termos de saúde. Então, a academia que tem esse cuidado pode ser um diferencial dela. Se ela souber trabalhar isso é super benéfico. Então, não pode ser uma atitude protocolar. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer e eu vou me resguardar juridicamente. Infelizmente, essa grande parte das pessoas pensam assim, mas, né, é um ser humano que está ali, tem que pensar nisso, né? Exatamente. E é uma pessoa que talvez realmente nunca tenha sido perguntado para ela o que está sendo perguntado ali na academia, né? Você já teve problema, você teve dor no peito nos últimos 3 meses? Talvez ninguém nunca perguntou para isso para ela. E aí ela atina, né? Que sim, já tive. E aí ela mesma começa a ter essa consciência, né? Então é muito importante, né, essa questão da estratificação do risco. Assim, a mensagem assim, que eu acho que a gente quer passar em relação à estratificação do risco, antes de ir para o último ponto que eu acho que vai valer a pena a gente comentar também, existem a estratificação de risco recomendada, mais atual do Colégio Americano. Nós vamos disponibilizar, né, Fernando? Isso aí para quem não tem acesso. Segundo ponto, procurem, né, na cidade de vocês, se existe alguma legislação a respeito da obrigatoriedade ou não em relação à estratificação de risco. Se não me engano, Rio de Janeiro também tem. Não fui muito longe, não. Tá? Mas Rio de Janeiro acho que também. Né? E por que não, né, Fernando? Você, como profissional de educação física, propor isso ao vereador da sua cidade, né? Eles nem imagina, né, nessa questão. Isso só vai acontecer depois que morre alguém, né? Infelizmente, muitas vezes... Só depois que morre alguém. Só depois que morre alguém. Ô, Fabrício, esse papo ele rende pra caramba, né? Nós temos que falar do outro assunto agora. Que deu origem a essa live, né? Só para relembrar aí do que a gente começou falando aqui, que é o caso da mexicana, né? Que estava fazendo exercício de agachamento. Acho que a carga estava 180 quilos, né? 80 quilos. Acho que ela pesa 50. Parece que é uma pessoa treinada. Né? Assim, o vídeo que a gente viu lá, né? Parece uma pessoa treinada. E ela foi fazer um exercício de agachamento com uma carga muito alta, né? Não suportou a carga, caiu, tinha um banco, ela estava sentada num banco, né? E aí eu não sei qual foi a causa da morte, né? Mas parece muito feio, né? Aqui o que aconteceu? O banco estava ali até de forma coerente, porque o banco era mais para limitar a hora que ela descesse, não passar de 90 graus por causa do joelho. Por isso que aquele banco estava ali. Só que, infelizmente, quando ela tira a barra,
ela não consegue suportar, ela cai de frente e a barra fica entre o pescoço e o banco. Ela teve... rompeu a cervical, morreu na hora. Eu acho que é o seguinte, acho que a primeira coisa, né? Aquela máquina ali, ela tem uma trava, né? Eu acho que se a trava está ali, chama trava de segurança. Então, me parece que existe a trava. O aparelho do lado ali tem a trava, né? Então, assim, faltou uma orientação profissional. Não sei como é que foi o anterior, né? Se é uma pessoa que já estava... Parece que é uma pessoa que já tinha uma vivência de academia, né? Mas ali não tinha, ela não usou o recurso da trava. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, né? Que a trava de segurança não, né? Se era uma carga muito elevada, se ela não estava acostumada, deveria ter alguém ali, né? Poder chamar um professor de educação física para poder, né, fazer a segurança, ajudá-la naquele exercício, né? Então, assim, aí é uma outra coisa que a gente tem como controlar, né? São dois fatores, né? É difícil a gente falar de longe, que a gente não sabe, né, o histórico dessa pessoa nessa academia, mas esses dois aspectos, eles são fundamentais, né? O que poderia ter Mas resolvido o problema. você sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Que eu vi, né, alguns comentários, inclusive até alguns posts de professores de educação física. E lá do nosso canal tem muito professor de educação física, muito personal, né? Teve um, eu não vou lembrar o nome dele, e até dar o crédito para ele falou uma coisa muito, muito coerente. Não vou lembrar quem que é. Mas ele falou o seguinte, ó, todo mundo, e assim, pelo menos assim, era a conversa entre os professores, personagens e tal, estão muito preocupados com, mas por que na hora da menina tirar a barra, por que não tinha um profissional? Porque no vídeo aparece um instrutor. Só que ele está longe, inclusive. Mas não era o instrutor que estava do lado, não. Não era ele, Parece que eu alguém que achei que era. treinava ali, não era. Ah, pois é, pior ainda, né? Ou seja, estou nem do lado, não. E estava numa posição incorreta, estava lateralmente, né? Ele não ia conseguir segurar. Mesmo se tivesse ali, ele não conseguia. Não, mesmo que tivesse. Tinha que estar lá segurando a barra. Mas ele comentou muito essa questão de por que não tinha, né? Instrutor. Tava todo mundo muito comentando isso. E aí ele chama atenção para o principal, que foi o seguinte, foi assim, gente, a última questão, nesse caso, era ter alguém segurando a barra. A primeira questão é que é impossível uma pessoa de 58 quilos carregar 180 quilos. Foi legal que ele ainda mostra lá, né? Eu não investiguei a fundo, mas assim, ele mostra uma relação, ele mostrava nesse post uma relação de qual que é o máximo já registrado de carga por quilo de massa corporal que uma pessoa consegue suportar. Eu sei que estava muito, mas muito acima desse valor que ele citou lá. E realmente, o fato de ter alguém lá para dar segurança talvez nem seria suficiente. Porque pensa na prática, uma pessoa tirando a barra, a velocidade que ela cai com a barra é muito grande. Será que o cara ia dar conta de segurar? Não, não daria não. Não. Segurando, não ia dar. Entendeu? Então, assim, foram erros em cima de erros, né? E aí uma coisa que chamou a atenção, porque assim, gente, isso é um caso extremo. Vamos para questões práticas mais comuns? Lesão, né, Fernando? Uhum. Sei lá. O menino pegou a barra de supino e a mão dele ficou presa entre a barra e o encaixe ali. Vocês concordam que isso pode acontecer? Às vezes a mão escorrega, a barra escorrega, né? Dependendo da pegada, né? Isso acontece. Bate um troço na testa do menino. Ele tropeça.
né? A academia é um ótimo lugar para acontecer esses pequenos acidentes. E Peso aí cai a no pé, pergunta, peso cai anilha no cai no pé. pé. Exatamente. Luxação, né? Às vezes o cara pegou ali o peso, exagerou um tiquinho. Também acontece, tá, gente? Nas melhores famílias isso pode acontecer. Aí a pergunta é, todas as academias têm kit de primeiros socorros? Segunda pergunta é, quem tá lá tá treinado em primeiros socorros? O que você acha, Fernando? Ixi, quer que eu fale mesmo? Eu achei um artigo aqui, Fabrício. A gente está falando muito, a gente tá muito pesado esse papo, né? Tá muito negativo, né? Assim. Eu achei um artigo aqui, depois a gente pode até compartilhar. Ele fala da segurança relativa, né? Compara um treinamento com peso com outras práticas esportivas, vamos dizer assim, né? E essa é uma pesquisa, ela foi feita no, estado, no Reino Unido, tá? E eles viram os dados que são bem interessantes, que assim, futebol disparado, né? Ele trabalha com critério de lesão a cada 100 horas. Né? Então, futebol são 6 lesões a cada 6 horas de prática. Né? Rugby, 2 lesões a cada 100 horas. E aí ele vai colocando o último. Aqui. O último é o treinamento com peso. Né? Então tem lá cross country, badminton, tênis, né? O tênis, por exemplo, é 0,07 lesões a cada 100 horas. Tá? O treinamento com peso é 0,0017. É Então, assim, baixo, né? é muito baixo. Então, a gente está falando aqui um alerta, né? Que aconteceu, pode acontecer, mas o risco é muito baixo. Mas, enquanto profissional, né, eu acho que é importante a gente alertar as pessoas, né, sobre o cuidado. Você pode mudar a vida de uma pessoa, né? Pode levar uma lesão, que pode ou até matar, ou até gerar uma coisa que seja mais permanente. Né? E assim, chamar a atenção também para as pequenas lesões, né? Cortes. Né? É claro que isso é mais comum, isso pode acontecer com uma frequência relativamente até alta, pensando em pequenas lesões. Uhum. E às vezes um espaço de saúde em que a pessoa pratica exercício físico, não ter um kit de primeiros socorros básico, né? Não dá, né? Tem que ter. Eu desconfio, né? Você entrou num lugar aí que não tem nenhum tipo de cuidado em termos de estratificação, de preparo, né? São sinais que você pode observar do local que você está entrando. Né? Então, acho que é importante ter essa. A Yasmin está comentando aqui, ó. Sempre fui da opinião que se você não consegue manipular seu peso sozinho, você está na carga errada. Né? Então, é isso mesmo. Né? Essa questão da progressão da carga, a gente vê muito isso. A gente vê isso demais. Eu já orientei um trabalho de TCC que a gente olhava o que estava prescrito na ficha, né? E a gente comparava o que as pessoas estavam executando. E assim, é assustador, porque muita gente faz além, né, do que está prescrito. E a gente fazia isso, a gente fez isso de forma assim, anônima, né? Então, ia lá o aluno, tal dia, e observava. O que a gente colocava para ele, o que ele fazia. Então, muitas vezes, ele exagerava muito. Estava registrado uma carga e ele sempre tentava fazer mais. Então, esse que é o grande risco. Né? Eu não sei se esse caso lá no México foi isso, mas isso acontece. Né? Então, não tem essa necessidade. Né? Então, tem que ficar atento com esses sinais para a gente evitar esses riscos desnecessários. Exatamente, exatamente. O que mais que é importante a gente falar sobre isso? Acho que a gente já está meio no final aqui. O que a gente pode vamos fazer um resumão aqui dessa conversa, né?
que a gente pode tirar dessa conversa nossa aqui? Eu acho que assim, o objetivo nosso aqui foi mostrar a importância primeiro, estratificação do risco com atividade física, que é muito simples de ser feita, mas obviamente exige certo conhecimento de quem está aplicando. Esse é o primeiro ponto, né? E é simples, de tal forma, nós vamos disponibilizar, né, qual que é essa estratificação, tá? Que é importante compartilhar vamos dizer assim, o resultado dessa avaliação, dessa anamnese, né, dessa certificação, não é com a equipe que vai acompanhar o treinamento, né? Acho que esse é outro ponto que a gente tem que frisar. Uma vez feita a estratificação, como é que isso chega na mão de quem vai fazer a ficha? É. Né? Acho que esse é o segundo ponto. E eu acho que, assim, não menos importante é saber se a sua academia, né, a cidade que está a sua academia, ela segue alguma legislação em termos de obrigatoriedade dessa estratificação. Uhum. Né? Isso eu acho que é muito importante. E eu acho também que, por fim aí, né, que veio essa questão da menina lá do México, é até que ponto os alunos estão aplicando de verdade o que eles aprendem no curso de educação física. Né, Fernando? Eu tenho certeza que o Fernando, por exemplo, né, eu dou fisiologia, Fernando dá treinamento esportivo. A gente cansa de mostrar a importância de progressão de carga, por exemplo, para os alunos. Né? E às vezes o aluno ele prefere, às vezes, acreditar no tio da prima do amigo dele que fez assim, deu certo, do que o que ele teve a oportunidade de aprender dentro da universidade. Né? Eu acho que fica esse puxão de orelha aí, né, Fernando? E para o grande público, né, e fica essa dica, né? Ficar atento aos sinais, procurar saber mais, se tem uma estrutura, se tem uma estratégia de estratificação, se existe esse diálogo entre os membros da equipe. Né? Ficar mais atento com essas estratégias de marketing, muitas vezes são perigosas, até que ponto vale a pena esse risco. Porque a informação está aí, né? E o nosso papel aqui é trazer um pouco mais desse conhecimento, né, que é produzido na academia para o mundo real, para a prática do dia a dia, para que o exercício, né, potencializar ainda mais esse benefício do exercício físico para a grande população. Né? Porque o papel nosso é esse, né? Tornar acessível, mas com segurança para as pessoas. Isso aí. E quem tiver dúvida, né, em relação a esse tema também, pode entrar em contato direto com a gente, né, pelo canal, a gente sempre acompanha, né, as mensagens que chegam lá para nós, né, eu acho que isso é muito importante. Precisar também bater um papo. O Luiz está falando assim, isso quando o cliente não pega um plano pronto na internet, né? Aí o princípio da individualidade já foi para o espaço, né? Esse é o grande problema. Então, gente, a gente vai, né, espalhar esse conteúdo aqui da live no YouTube, vai colocar isso no podcast, pedir para vocês divulgarem, né, esse, esse bate-papo aqui. A gente tem um canal do YouTube que tem muita entrevista legal, né, tem um conjunto de vídeos lá de entrevistas com profissionais super gabaritados. Então acessem lá e vamos fazer com que ajudar o algoritmo do Instagram, do YouTube, para a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Né? Isso aí. Fechamos? Então fechamos. E aí vamos ficar atentos aí para novos assuntos para a gente voltar a fazer uma live o mais rápido possível, que esse bate-papo aqui é muito interessante. Então, agradecer ao pessoal que apareceu aí. Muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar, mas a gente vai deixar disponível aqui. A participação de vocês é muito importante para nós e nos dá força para continuar esse projeto. Né?
E mandar, né, Fernando? Eu sempre falo isso, às vezes mandar lá, às vezes temas que vocês, né, gostariam que fosse abordado aqui, né? Porque, assim, para mim, para o Fernando aqui, é tipo a gente descansa carregando pedra, né? Porque é mais ou menos isso, né, Fernando? Com todas as atribuições, a gente realmente tem o prazer, né, de vir aqui e bater esse papo realmente assim, levar a ciência no chão de fábrica, né? De conversar com as pessoas de forma clara, objetiva, de como que a ciência pode ajudar, né? Principalmente o profissional de educação física aí na sua carreira. Então, beleza. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos presentes aí e até a próxima. Valeu. Falou, Até a tchau. próxima. Valeu.